Graça e paz, queridos! Maravilha! Como é bom estar aqui, como é bom estar com vocês para compartilhar um conteúdo extremamente relevante. E você que está tendo contato com esse vídeo aí, segura um pouquinho e assiste tudo, porque eu tenho um conteúdo que vai abençoar muito a sua vida. E aí vamos dar um tempinho aí para o pessoal entrar, o pessoal que está ao vivo, e você que não está ao vivo, volta a repetir, você que está recebendo o vídeo, você que esse vídeo apareceu no seu feed aí, para um pouco e assiste, porque eu vou falar como vencer a depressão e a ansiedade com inteligência espiritual. Isso mesmo, inteligência espiritual, a inteligência que está acima de todas as outras inteligências, vencendo a ansiedade e a depressão com inteligência espiritual. Para um pouco e assiste, Deixa esse vídeo aí favoritado, salva de alguma maneira, se você não puder assistir nesse exato momento, para que você tenha contato com um conteúdo que vai abençoar muito a sua vida. Estou dando um tempinho aí agora para o pessoal que está ao vivo entrar, Minha filha aí, a Carol, a Ana Paula também chegando aí. Como é que tá, Ana Paula? Tudo bem? Vamos lá, vai chamando o pessoal aí. Lembrando, gente, muito coraçãozinho, muito aviãozinho aí. Me ajude aí a compartilhar esse conteúdo que vai abençoar muita gente. Eu tenho certeza. E no final da live, não deixe de enviar para alguém. Eu tenho certeza que vai ser um tempo aí muito abençoador. Vamos falar de um assunto que é de extrema importância nos dias em que nós estamos vivendo. Vamos falar um pouco sobre depressão. Lembrando que eu não vou falar como psicólogo, ok? Não sou psicólogo, mas como pastor. Eu quero te ajudar como pastor, como um ministro. Eu quero te ajudar a desenvolver a sua inteligência espiritual para que você saia dessa condição. Quero falar como pastor, quero compartilhar sabedoria bíblica, quero te ajudar com inteligência espiritual e também por experiência de vida. Já passei, já tive depressão, já tive esgotamento físico, e eu quero compartilhar com você algumas ferramentas que vão te ajudar muito, não somente a sair dessa situação, mas a ter qualidade de vida. A Adriana chegando também, a Nádia, minha tia Cleide chegando também, a Amanda, minha filha. Isso, gente. E lembrando aí, muito coração, muito coraçãozinho e muito aviãozinho. E olha, é o seguinte, o pessoal que está entrando aqui é um pessoal familiar, mas eu quero aqui abençoar mais ainda a vida de vocês. Quem for lá no link da minha bio, tem um link lá na bio, no link da bio tem um link do WhatsApp. Quem depois que assistir esse vídeo, essa live, seja em qualquer momento, e me chamar ali pelo WhatsApp falando que assistiu a live, que é o brinde da live, eu vou enviar um e-book. Eu vou enviar um e-book para você, com o tema da live, tá? Então, quem está assistindo a live, quem assistiu o vídeo em qualquer momento, se for no link da minha bio aí no Instagram, e lá no link do WhatsApp e falar que assistiu essa live, eu vou estar enviando um e-book para você com o tema dessa live. Marcelão chegando aí também. Vamos lá, gente, vamos que o tempo corre e eu também não posso ficar muito dando tempo para o pessoal chegar, ok? A verdade é que eu gostaria que todos estivessem assistindo o tempo todo para não perder nadinha dessa live, Mas, enfim, o tempo ele não vai favorecer se a gente não souber administrar da melhor maneira possível. Vencendo a ansiedade e o estresse, a depressão, com inteligência espiritual.
né? Eu gostaria de saber do pessoal que já está assistindo aí, quem é mais propenso quem se estressa mais, né, com mais facilidade aí, né? Levanta a mãozinha aí, sinaliza aí, dá uma resposta aí. Eu me estresso, eu sou realmente estressado, né? Levanta a sua mãozinha aí. E gente, durante essa semana eu fiz uma enquetezinha no meu Insta perguntando para o pessoal o que gera mais estresse e ansiedade no dia a dia. E o pessoal me ajudou muito, o pessoal deu uma resposta muito legal, né, e que vai contribuir demais na entrega desse conteúdo. Isso, a minha tia está sinalizando ali. Vamos lá, gente. Seja o mais sincero possível, né? O Wallace. Jogando basquete, Wallace, se estressa um pouco, relax. E aí eu perguntei pro pessoal o que estressa, o que gera uma ansiedade, e o pessoal foi pontuando lá, né? Teve gente que falou que os afazeres do dia de uma mulher que cuida do lar, que cuida dos filhos, e ao contrário do que muita gente pensa, realmente cuidar da sua própria casa, administrar o seu lar, porque talvez esse deveria ser o termo mais adequado, né? Você administrar a casa, administrar os afazeres do dia, você treinar o seu filho, né? E a gente deveria ressignificar o que uma dona de casa, só quando vê o jogo do Flamengo, o que uma dona de casa faz é subvalorizado. A impressão que se passa, ou que se tem, é que ela está ali, está descansada, e enfim, tem uma vida muito mais tranquila do que a maioria das pessoas. Mas você fazer a gestão do lar, você treinar seus filhos, você preparar os filhos, é altamente estressante e também gera uma ansiedade. Até porque geralmente uma mulher que cuida da casa, do lar, ela é multitarefas. E a gente sabe que nesse período de pandemia, isso tudo foi potencializado, porque a mãe ela teve que ajudar o filho nas lições de casa, a necessidade de você aprender mais sobre as tecnologias e as mídias, para você estar conectado com as coisas que estão acontecendo, né? Muitas agregaram os afazeres do dia o home office, e aí home office, cuidar da casa, cuidar dos filhos, homeschool, né, gente? Que coisa! Isso vai gerando um estresse. A Maria Salles chegando aí também. Boa tarde. Muito coraçãozinho e muito aviãozinho. Isso aí, gente. Então tudo isso estressa. Teve gente que eu me identifiquei muito, porque falou o seguinte: olha, eu fico ansioso ou eu fico ansiosa quando eu vejo o que eu tenho para fazer naquele dia, e a necessidade de entregar tudo já me gera uma ansiedade. E eu particularmente, eu também me sinto assim, quando eu tenho alguns afazeres num dia, quando eu tenho alguma agenda, o fato de querer entregar tudo já começa a me gerar uma ansiedade. Então isso precisa ser administrado, para que não me leve também a uma fadiga, porque esses estresses do dia a dia, os pequenos estresses do dia a dia, as pequenas ansiedades do dia a dia, gente, leva à fadiga. E a fadiga, se ela não for tratada, se a gente não começar a fazer a gestão dessas pequenas coisas, daqui a pouco você está caindo numa depressão, né? E alguns começam a entrar num buraco sem fundo, porque no dia a dia a gente está com uma pá na mão, e cada estresse é uma cavada que a gente dá no solo da nossa vida. Cada estresse a gente cava um pouco mais. Cada ansiedade do dia a dia a gente cava um pouco mais. O estresse de trânsito e a ansiedade de trânsito. Outro dia eu estava fiz uma viagem curta com a minha família. Saí do Rio de Janeiro e fui para a região dos Lagos. E botei lá o GPS, como é de costume hoje em dia, né? E o GPS, além de dar o trajeto, ele te dá o tempo, a hora que você vai chegar no seu destino. Só que teve algo que me gerou uma ansiedade, gente.
Porque o tempo, ele não só te dá o tempo que você vai chegar, ele fica te dando em tempo real quanto falta para você chegar. Quanto está faltando para você chegar. E teve uma hora que eu vou pirar com isso, porque toda hora que eu olho para o GPS, ele me passa quanto tempo está faltando. E isso vai gerando uma ansiedade, porque enquanto você está dirigindo, você está prestando atenção no trajeto, ao mesmo tempo, você olha quanto tempo falta. E é tipo o burro do Shrek, né? E aí eu virei a criança do carro, porque eu toda hora olhava para o GPS para meio que perguntar para ele quanto tempo falta para chegar no meu destino. E a ansiedade, ela vai sendo gerada. O amado apóstolo aí, né, do Centro Apostólico Geração Eleita também está entrando, o Marcos Prudente também. Gente, na verdade eu quero muito falar com vocês sobre esses estresses e ansiedades, essas coisas pequenas do dia a dia, né? Quando você se depara com um engarrafamento, cara, você já estressa e já fica ansioso, né? Estressado e ansioso para sair daquele lugar. E aqui no Rio de Janeiro, se a gente estiver numa área de risco, então tudo isso é muito potencializado. Num transporte público, né? O estresse e a ansiedade. E hoje, com o problema da Covid, quando a gente está num lugar onde tem muita gente, você começa a perceber que as pessoas não estão tomando os devidos cuidados e tal. E se alguém espirra, então, caramba, né? Como que a gente fica depois de estar numa situação tão estressante como essa, né? E essas pequenas situações, elas vão minando o nosso ser. Como eu disse, é como estar com uma pá na mão e você vai cavando, e você não está percebendo, né? Você vai dando as pasadas e vai tirando a terra. Só que uma hora você cavou o próprio buraco. Uma hora você está num buraco, e alguns, quando percebem, quando se dão conta, estão num buraco que é muito difícil sair. Alguns conseguem perceber a tempo de conseguir sair, porque o buraco ainda não está tão fundo e ele consegue sair por esforço próprio. Outros, quando a consciência vem, o buraco já é muito, muito fundo e eles vão precisar de uma ajuda externa. Vão precisar de alguém que coloque uma escada, vão precisar de alguém que jogue uma corda para tirar a pessoa desse buraco. Outros, infelizmente, não conseguem perceber, atentar, ter consciência. E aí o buraco, ele se torna uma verdadeira cova. Depois disso, é só o fim mesmo, é a morte mesmo, enfim. Mas você que está em contato aí com esse vídeo, um espírito de vida está sendo liberado sobre a sua vida, e eu tenho certeza que você vai sair dessa situação. Se ainda está em tempo de você sair por esforço próprio, você terá em Deus e com inteligência espiritual a força necessária para sair dessa situação. E se já está fundo demais, você pode ter certeza que Deus enviará uma ajuda externa para você. Ok? Gente, muito coração, e compartilhem bastante. Então, esses pequenos estresses do dia a dia, eles vão bombardeando o nosso ser. As químicas que são liberadas, gente, e aí eu falo com base nos estudos que existem hoje, isso aí você procura facilmente no Google. Não vou passar nenhum termo técnico, até porque eu não estou gabaritado para isso, mas falo como um pesquisador, como um estudioso do assunto, né? E usando, como eu disse, a minha ferramenta principal e a minha arma principal para combater esses males, que é a palavra de Deus, e aliado a isso a inteligência espiritual, tá? Então esses pequenos estresses, segundo os especialistas, eles vão liberando químicas em nosso corpo, e o nosso corpo ele vai sendo bombardeado, né? Algumas são até benéficas, mas o uso excessivo vai meio que destruindo, implodindo o nosso corpo. Gente, como um praticante de arte marcial, eu sei o que é você ter adrenalina demais no seu corpo, e eu sei o que é você ter a ansiedade. Eu já combati algumas vezes, no ambiente de treino,
já fui para um combate no octógono, e já disputei alguns campeonatos em tatame, e existe uma ansiedade, né, muito grande antes de uma luta, mesmo num treino, e existe também uma descarga de adrenalina. E uma das coisas que um coach, um mestre te orienta e te prepara é para você administrar a ansiedade e a adrenalina. Porque se você entrar num ringue, se você entrar num octógono, se você entrar num tatame, shalom, shalom, querido Marcos Paulo, shalom, shalom, querido. Se você entrar num ambiente de luta e não administrar a adrenalina, cara, você vai se ver exausto. E é isso mesmo. Você entra num estado de exaustão absurda e a luta acaba para você, porque você não vai ter poder de reação, nem para fugir. E você não vai conseguir assimilar os comandos recebidos pelo seu corner, pelo seu mestre, pelo seu coach, seja lá o que for, porque você não soube administrar a descarga de adrenalina. E são essa química, ou são essas químicas que o nosso corpo libera quando a gente está numa situação do dia a dia, que para o nosso corpo é como uma situação de combate. Sabe? Imagina, você está ali no engarrafamento, o que é muito comum todos os dias, cara, principalmente para quem está no trânsito o tempo todo. E se você não souber dosar isso, é como se você estivesse entrando num ringue, cara. E tem gente que tá em posição de combate, está armado o tempo todo. E eu era assim, eu era uma pessoa armada, eu estava em combate o tempo todo. A vida para mim era uma guerra o tempo todo, embora a metáfora da guerra seja importante para a vida. Agora, se for o tempo todo, se a metáfora de combate não for para situações específicas na sua vida e for para o tempo todo, você vai se implodir, você vai se destruir de dentro para fora, você vai ser o adversário mais difícil, mais cruel que você vai estar enfrentando o tempo todo. E por causa disso, por não saber administrar, por não ter as ferramentas necessárias, eu entrei num esgotamento absurdo, né? A gente sabe hoje que é possível combater tudo isso com inteligência emocional. Uma pessoa treinada em inteligência emocional, ela vai ter ferramentas absurdas para combater tudo isso, para administrar essas situações diversas do dia a dia. Mas hoje eu não vou falar sobre inteligência emocional, como eu venho dizendo, eu vou falar sobre inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela está acima de qualquer inteligência. Jesus, ele é considerado o homem mais inteligente da humanidade, da história. Jesus é considerado o maior líder de todos, não por causa da inteligência emocional dele, que obviamente era absurda, muito, muito acima da média, não por causa de um QI elevadíssimo, que com certeza também era absurdo, mas por causa da inteligência espiritual dele. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus foi o que foi por causa de uma inteligência espiritual elevadíssima. Tem um texto em Colossenses que eu gosto muito, Colossenses capítulo 1, versículo 9, que diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis. Olha o que Paulo fala aqui quando escreve a essa igreja. Ele estava orando por eles e pedindo para que eles transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A Bíblia é um livro que tem aí mais de 2000 anos, se você juntar o Antigo e o Novo Testamento. E aí a gente encontra num texto que tem 2000 anos, que é o texto de Paulo, e há 2000 anos atrás Paulo já estava falando de inteligência espiritual. Olha como a Bíblia é um livro de vanguarda, queridos. Olha como a Bíblia é um livro de vanguarda.
Há 2000 anos atrás, Paulo já falava de inteligência espiritual. E aqui ele coloca inteligência espiritual e sabedoria no mesmo patamar. Para que vocês transbordem de sabedoria, toda a sabedoria e inteligência espiritual. E aí você pode se perguntar o que é inteligência espiritual. Inteligência espiritual é muito abrangente, tanto que eu vou dar prosseguimento nessa temática na próxima semana e assim por diante. A inteligência espiritual é abrangente, é profundo, mas eu vou simplificar aqui para você, vou te passar da melhor maneira possível. Eu entendo que um dom, ele está ligado à inteligência. A gente já está numa época que não se define mais, não tem como mais você chegar e falar que fulano é inteligente e ciclano é burro. Minha filha falou que é cicrano, né? Mas ok, vou chamar de ciclano, que ciclano é estranho, mas fica os dois aí, né? Você não pode mais fazer comparações dizendo que a pessoa A é inteligente e a pessoa B ela é burra. Elas simplesmente possuem inteligências diferentes. E talvez, se existe uma falta de inteligência, a falta de inteligência está na pessoa que não consegue identificar as diferenças e a inteligência de um e inteligência de outro. Só porque alguém se sai muito bem em matemática e outra pessoa não se sai tão bem assim, não significa que aquela pessoa que tira 10 em matemática é mais inteligente do que a outra. Eles possuem inteligências diferentes e dons diferentes. Eu entendo que dom, ele está diretamente ligado à nossa inteligência. Então, quando você descobre os seus dons e você aperfeiçoa os seus dons, você está ampliando, você está aumentando a sua inteligência. Então, dom e inteligência estão ligados, estão completamente interligados para mim. E aí eu vou falar sobre dom espiritual. Vou falar especificamente sobre um dom espiritual. E quando esse dom ele é ativado na sua vida e desenvolvido, automaticamente você está ativando e desenvolvendo a sua inteligência espiritual, ok? Quando esse dom ele é ativado, quando o dom espiritual é ativado e você desenvolve esse dom, você está ativando a inteligência espiritual e você está desenvolvendo a inteligência espiritual. Lá em Atos, no capítulo 2, versículo 4, que é um texto bem conhecidinho de todos, Atos 2:4, o Wallace está falando aqui que quando você entra em situação de combate, e ele sabe porque ele também é um atleta, o corpo ele libera adrenalina, e a adrenalina te seca, cara. Quem disputa campeonato, seja na modalidade que for, sabe como funciona. Você seca mesmo, é absurdo. Isso acaba com você. Você entra num desgaste, você sai da competição realmente sugado mesmo. Atos capítulo 2, versículo 4, um texto que todos nós conhecemos, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Você pode desenvolver a inteligência espiritual de duas formas. Uma delas é desenvolvendo o seu espírito. Você vai lá e desenvolve o seu espírito, enfim, você vai ter um espírito, como muitos dizem, desenvolvido, evoluído. E a melhor maneira de se fazer isso é com a atuação do Espírito Santo no seu espírito. Quando você recebe o Espírito Santo e você se deixa trabalhar pelo Espírito Santo, você vai desenvolver uma inteligência espiritual absurda. E quando a igreja primitiva recebe o Espírito, como está em Atos capítulo 2, versículo 4, eles recebem imediatamente o primeiro dom espiritual. O texto fala assim: todos foram cheios do Espírito
quando eles foram cheios do Espírito, eles começaram a falar em outras línguas. Não vou entrar nos pormenores, né? Não vai ser um estudo detalhado sobre línguas estranhas, gente, ok? As línguas espirituais, porque o enfoque aqui é outro, tá bom? Mas mais pra frente eu vou esmiuçando isso aqui. Mas eles recebem o Espírito, eles ficam cheios do Espírito. O Espírito deles fica extremamente inteligente, né? Porque está em contato com o Espírito Santo. E eles começam a falar em outras línguas. Eles recebem uma capacidade sobrenatural, porque eles começam a falar em outras línguas. E esse dom, ele inclui idiomas diversos, sem você ter aprendido, né? E também uma linguagem espiritual, a língua dos anjos. Como eu disse, não vou entrar nesses pormenores, mas você recebe essa capacidade imediatamente, né? É um dom espiritual. E a gente não atenta para uma coisa, gente: quando o Espírito vem sobre a igreja, eles não começam a curar uns aos outros, eles não começam a profetizar uns para os outros. Gente, existe um princípio teológico, que é o princípio da primeira menção, né? A gente tem que recorrer a um assunto bíblico quando ele é mencionado pela primeira vez, ok? Essa primeira menção vai te entregar muita coisa. E aqui no princípio da primeira menção, quando se trata do falar em línguas, a gente vê isso acontecendo num momento muito, muito especial da igreja. O Espírito, ele é derramado, e aí, como eu disse, eles não começam a profetizar uns para os outros, eles não começam a curar uns aos outros, não começa a acontecer maravilhas no meio deles. Eles começaram a falar em outras línguas. O enchimento do Espírito trouxe esse dom para eles, sabe? Trouxe esse dom como o primeiro dom. E se é o primeiro dom, ele tem uma importância absurda. E você precisa entender que esse dom, e dom também significa presente, né? Esse dom, ele é para você. Sabe, quando a igreja ela recebe o Espírito, quando eles ficam cheios do Espírito, eles recebem um presentaço do céu, queridos, que é o dom de falar em línguas. Dos 9 dons do Espírito, 8 desses 9 são para ministrarmos aos outros. Olha só, dos 9 dons do Espírito, 8 são para ministrarmos aos outros, são para servirmos aos outros. 1 é para uma autoministração. E esse dom, que é para uma autoministração, é o dom de falar em línguas. Um dom. Gente, esse dom ele é muito relevante para o tempo em que nós estamos vivendo. Muito, muito mesmo. Esse dom, ele é para esse tempo. Ele é para esse tempo, um tempo de extrema ansiedade, um tempo em que a depressão ela está sendo considerada como o mal do século, gente. E aí nós temos um presente absurdo do Espírito Santo, que é o dom de falar em línguas. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz o seguinte: quem fala em língua edifica-se. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Aleluias! Você já tem que começar a falar em línguas aí, olha. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu vou pedir a sua colaboração aí. Escreve aí, quem fala em língua, se edifica. Vai, eu quero ver essa tela linda. Quem fala em língua se edifica. Quem fala em língua se edifica. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Olha que lindo, né? Você que... Vai lá, vou dar um tempo aí para vocês. Quem fala em língua
se edifica. Escreve aí, quem fala em língua, e vai escrevendo já em línguas, falando em línguas. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem fala em línguas se edifica. Quem fala em línguas se edifica. Aleluias. Isso, gente, obrigado. Vai escrevendo aí, quem fala em línguas se edifica. Quem fala em línguas se edifica. Isso, maravilha. No original grego, ó, vou lá no auge do... Não que eu fale grego, só em casa, às vezes. Em casa eu falo grego, irmãos. Tem hora que ninguém me entende, né? Ok, mas aqui eu não, aqui não estou falando em grego. Mas no original grego, né, edificar, a palavra edificar, se você tiver com uma Bíblia de papel acessível, uma Bíblia física, vai lá, circula aí a palavra edificar. E se você estiver anotando, vamos lá, anota aí, por favor. Deixa eu beber minha água aqui. No grego, no original grego, edificar, a palavra edificar tem o sentido de construir e restaurar uma casa. Não é só o sentido de construir, tá? Porque no português já entrega isso. Mas no grego o sentido é de construir ou edificar uma casa. Caramba, gente, presta atenção nisso aqui. Não se desconecta, ok, mentalmente. Eu preciso do seu foco agora, 100%. Presta muito atenção nisso aqui, porque até aqui tudo era uma introdução. Tá bom, gente? Tá? No original grego, edificar tem o sentido de construir ou restaurar uma casa. Presta atenção. Nós sabemos que metaforicamente a Bíblia, ela fala do nosso corpo, ou se refere ao nosso corpo como casa. A Bíblia usa a metáfora da casa para se referir ao nosso corpo. E é aqui que essa live se conecta à live anterior. Vocês lembram do que foi falado na live anterior, né? Na live anterior eu falei o seguinte: o corpo é templo, tá? Mas o corpo também é casa. Escreve aí, o corpo é casa. O corpo é casa. Escreve aí, por favor. O corpo é casa. Escreve aí. É isso mesmo, Alice. Que o Espírito prevaleça sobre a carne. Que o Espírito prevaleça sobre a carne. Carla, glória a Deus mesmo. Escreve aí, por favor, o corpo é casa. Vai lá, escreve, o corpo é casa. O corpo é casa. Tem gente que fala assim: eu não tenho casa. Tem sim, porque o corpo é casa. E você não mora de aluguel nessa casa aí não, hein? Ok? O corpo é casa. O corpo é casa. O corpo é casa, né? E aí a gente sabe que a Bíblia, ela usa a casa como metáfora para falar do corpo. Tem muitos textos, né, que fazem esse tipo de menção, mas eu vou ler aqui por causa do tempo só o que está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 1, aonde Paulo diz o seguinte. Gente, Paulo era muito inteligente. Meu Deus, Paulo era absurdo, gente. Se as pessoas entendessem realmente o que Paulo deixou para a gente, né? 2 Coríntios capítulo 5 versículo 1, o corpo é a casa. E aí eu te pergunto, como está essa casinha aí? Ok? O corpo é casa, morada do Altíssimo, exatamente. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 1 diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Tem gente que está morando num barraquinho aqui na terra, irmão, mas fica tranquilo, porque a Bíblia diz o seguinte: Deus tem um edifício preparado para você. Se a tua casa não está muito legal, por algum motivo, né? Às vezes circunstâncias da vida, a casa vai ficando bem prejudicada mesmo. A Carla falou que a casa está reformada. Glória a Deus, aleluia, né? Mas se a casa não está muito legal, irmão, a Bíblia diz o seguinte, né?
Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Sabe o que é lindo na Bíblia? Porque a Bíblia ela é muito democrática, sabe? A Bíblia ela é para o pobre, para o rico, para o instruído, para o não instruído. E as ferramentas que a Bíblia oferece, elas são para todos, né? Todos. A Carla até falou aqui que a casa está reformada. Gente, nós sabemos que para uma manutenção do corpo, né, às vezes é necessário ter recursos financeiros, né? O Marcos está falando aqui, né? O corpo é a moto, o motor, né? O corpo é o motor, a alma é o piloto e o espírito é a estrada. Aleluia, glória a Deus, queridos. Aleluia. Nós sabemos que para uma manutenção é preciso ter recursos financeiros, o que é um privilégio de poucos. Então tem gente que tem recursos financeiros e a pessoa vai lá e ajeita o corpo, né, e toma os remédios necessários e vai fazendo manutenção da juventude, da saúde e tudo mais. E com isso vai levando, ok? Mas algumas dessas pessoas não vão passar a eternidade com Cristo. Então que elas gastem todos os recursos que elas têm aqui na terra, nessa casa aqui mesmo, porque quando acabar, acabou. Mas o pobre, né, a pessoa que nasce com limitações físicas e deficiências, sabe, eu tenho uma boa notícia para você. Essa casa aqui ela é temporária, seja ela uma boa casa ou uma casa limitada, uma casa prejudicada. Em Cristo vai chegar uma hora que nós vamos receber um edifício. E a Bíblia não se refere somente a uma casa, mas está falando de um edifício em perfeitíssimas condições, funcionando perfeitamente. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele quer que você, de alguma maneira e da melhor maneira possível, faça a manutenção dessa casa terrena, desse corpo aqui que nós temos, porque o corpo é casa. O corpo é casa. E o dom de línguas, gente, preste atenção nisso aqui. O dom de línguas, de falar em línguas, é um dom para o corpo. Olha, presta muita atenção nisso. Embora seja um dom espiritual, ele é um dom para o corpo. Ele é um dom para o corpo. Voltando ao texto que eu li lá em 1 Coríntios 14, versículo 4. O texto não fala que quem fala em línguas está edificando o espírito, porque a palavra, né, edificar, ela tem relação com o físico, tem a ver com construir, restaurar uma casa. Esse é o sentido da palavra edificar. Então tem a ver com a parte externa. É claro que parte do espírito e afeta também o seu espírito, mas o dom de falar em línguas, ele é um dom para o corpo, ele é um dom para a saúde. Gente, olha que maravilha, sabe? E às vezes a pessoa está enferma e tal, e a Bíblia fala fala para a gente orar pelos enfermos, enfim. Mas você pode simplesmente orar em línguas, porque enquanto você está orando em línguas, o seu corpo, ele está sendo edificado, ele está sendo construído, ele está sendo reformado, porque esse é o sentido original. Olha que lindo, gente. Sabe, eu sinto uma unção nesse momento. Enquanto eu falo aqui com vocês, eu sinto uma unção. Enquanto a gente está orando em línguas, o nosso corpo ele está sendo reformado, gente. Sabe, quantas vezes a gente está para baixo, está mal. Quantas vezes a gente acorda até mesmo, sabe, down mesmo. Hoje eu estou para baixo, hoje eu não estou legal, meu corpo não está correspondendo. Comece a orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, o seu corpo ele é diretamente afetado. Esse é um dom para a saúde e edificação. Esse é um dom para a saúde e edificação. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, diz assim, isso aqui é muito poderoso, gente. E estes sinais seguirão aos que crerem.
em meu nome, Jesus falando o seguinte: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Dentro do contexto de falar novas línguas, olha quanta coisa está aqui. Se você pegar o versículo, você circular ali, falarão novas línguas, está num contexto. E olha o que está ligado ao dom de falar novas línguas: expulsar demônios, ó, pegar em serpentes, metaforicamente, e vale também literalmente. Não é que você tem que sair por aí pegando serpente, ok, mas a gente conhece a passagem onde Paulo ele é picado por uma serpente e nada acontece com ele. É disso, né? de ataques, de acidentes, não de procurar, tá? E vale também metaforicamente: e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e curarão, e os curarão. Então falar em línguas tá dentro desse contexto aqui, de expulsar demônios, né? De você estar protegido contra ataques e venenos e coisas mortíferas, num tempo que a gente está com tanto medo, né, gente? As pessoas com receio, né, por causa de vacinação em massa. Eu não queria nem tocar nesse assunto, mas eu preciso falar. Existe um receio muito grande, uma desconfiança, que eu considero que não é infundado esse receio, mas ok, o assunto da live não é sobre isso, mas a gente tem uma palavra, queridos, uma palavra que faz com que não tenhamos medo de todos esses movimentos e essas manobras, né? Porque a palavra garante que se bebermos alguma coisa mortífera, não vai fazer dano, sabe? E aí tanta coisa mortífera está sendo entregue nos dias de hoje, mas você tem um dom espiritual e você tem que estar fazendo uso desse dom o tempo todo. Ore em línguas o tempo todo. Hoje a gente anda de máscara, gente. Às vezes eu estou na rua e estou lá, ou baixinho, né? Tá na rua, tá de máscara, ninguém tá vendo, irmão, né? Tá sentado na condução, no trem, né? E vai falando: ah, pastor, não tenho tempo para orar. Tem sim. Você às vezes fica 2 horas num transporte público, você tá com a sua máscara, bota um fone de ouvido com uma adoração poderosa, ou talvez uma palavra, e você tá ali orando em línguas o tempo todo. Olha que extraordinário, né? Tem como fazer uso desse dom o tempo todo. Dirigindo, gente, quantas vezes bota um louvor e tu tá largando o aço. E para finalizar, gente, o dom de falar em línguas é o dom do descanso. Esse dom ele foi profetizado. A Alice falou que adora. E se for o caso, irmão, larga alto, né? Se estiver muito louco, começa a orar em línguas altas, porque as pessoas estão no transporte público, estão xingando, estão se ofendendo, né? Eles falam uma estranha língua, né? E eles não estão incomodados com ninguém, não estão preocupados com o que a pessoa vai pensar, porque ele soltou um baita de um palavrão, falou uma estranha língua. Solta a sua língua estranha, irmão. Ninguém, o cara que xinga, ninguém fala que esse cara tá maluco falando isso. Aí você com medo de alguém te taxar de maluco porque você está orando em línguas. Para finalizar, queridos, esse é o dom do descanso. Isaías profetizou sobre esse dom. Isaías capítulo 28, versículo 11 e 12 diz assim: assim, por lábios gaguejantes. E não é assim, gente, quando a gente fala em línguas, né? Não é meio gaguejante como a gente vai falando. E o profeta ele diz o seguinte: assim, por lábios gaguejantes. Geralmente é isso, né? Quando não é um idioma, quando esse dom não se manifesta, né, falando um idioma, quando é uma linguagem espiritual, ele vai gaguejante, né? Assim, o profeta diz o seguinte: assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo.
ao qual disse, este é o descanso. Olha, gente, e quem fala em línguas sabe do que eu estou falando, você sabe. Você só talvez não tinha uma consciência, não era algo consciente, mas você sabe do seu espírito do que eu estou falando. Porque a gente às vezes está tão quebrado, às vezes a gente chega num culto, por exemplo, a gente chega no templo para cultuar, ou no nosso devocional, e a gente está tão quebrado, sabe? E aí a gente começa a orar em línguas, né, gente? Olha, a gente sabe na prática do que eu estou falando, né? Como o nosso espírito vai ficando aceso, como o nosso corpo ele vai sendo revigorado, como as nossas emoções vão sendo tratadas, gente, enquanto nós estamos orando em línguas, né? E é por isso que o profeta fala assim: por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse, este é o descanso. Oh, que maravilha, gente, que maravilha, porque é disso que nós precisamos. Como eu disse, a Bíblia ela é tão extraordinária, porque o sistema desse mundo só pode edificar o próprio corpo quem tem recursos. E gente, você pensa que a vida de um pobre não é estressante? Você entra numa comunidade, vê tanta limitação, às vezes tanta miséria, né? E isso é altamente estressante, gente. O rico, ele vai para um spa. O rico, ele se retira. O rico, ele tem fugas, né? Mas é o seguinte, gente, isso é que é extraordinário em Deus, porque para o rico ele tem que ir para algum lugar e receber o que ele precisa, só que ele volta para o ambiente tóxico dele, para a vida tóxica dele. Agora, o descanso do alto, você não precisa de dinheiro, aleluia, ok? Você não precisa sair da onde você está, aonde você estiver. Imagina, você está ali orando em línguas, você está no seu trabalho, às vezes é um dia pesado, e se você pudesse, você ficaria em casa, mas tem que trabalhar. Dá um jeito de orar em línguas, ore baixo, no momento, não falo de você ir no banheiro e sair do seu trabalho não, mas se for um ofício, né, que você não precisa de uma atenção, que não for de risco, e se você puder orar em línguas enquanto você está executando a sua tarefa, faça isso, irmão, né? Faça isso, né? Porque o texto diz assim: por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, ao qual disse, esse é o descanso. Dai descanso ao cansado. Você, minha querida irmã, dona de casa, que está doida para matar seu filho e está doida para xingar o abençoado, dá uma rajada de língua estranha para cima dele, irmã. Ao invés de correr atrás dele para socar e dar uma vassourada, vai atrás dele falando em língua estranha. Ao invés de falar, vem cá seu demônio que eu vou te matar, não, vai em língua estranha, vem cá meu filho, Eita, a Carla falou que ela ora em línguas e se recarrega, é isso. O Marcelo está falando que ele já parou na estrada e orou e chorou de soluçar, irmãos. Aleluia, é isso mesmo, Nádia. A gente nunca volta vazio da casa do Pai. Aleluia. Este é o descanso, dai descanso ao cansado. E ele continua dizendo, e este é o refrigério. Aleluia. Então quando você ora em línguas, você descansa. Você entra num estado de relaxamento. Isso já foi comprovado pela ciência, gente, ok? Como eu disse, não é minha área, eu não quero entrar nesses detalhes, mas quem tiver curiosidade, o material em abundância na internet, tá? Mas esse é o dom do descanso. E é assim que a gente vai se recuperando do estresse, da ansiedade, da depressão, irmão. Vai orando em línguas. E aí o Espírito, em conexão com o seu Espírito, né? Com isso você vai saindo dessa condição, dessa situação. O Wallace fala que uma força invade absurdamente o ser dele no momento da oração em línguas, né? Você se sente um gigante mesmo, né, Wallace? É assim que a gente se sente,
um gigante, irmão. A gente entra na oração em línguas como um gatinho e sai como um leão, com uma ferocidade absurda. Então esse é o primeiro dom, e é um dom para você, né, para auto-edificação. Como receber, né, esse dom? A live não é sobre isso, mas também não tem nenhum grande mistério quanto a isso, irmãos. A Bíblia fala sobre imposição de mãos ou buscar. Gente, eu fui batizado no Espírito Santo dormindo. Geralmente uma pessoa muito lógica, uma pessoa que precisa de muitas explicações, ela tem uma barreira mental muito grande para liberar o Espírito, né? E comigo aconteceu dormindo, mas eu busquei muito. E um lamento que eu tenho é que a igreja pós-moderna, ela abriu mão de tanta ferramenta poderosa. Hoje a gente vai num culto querendo tanta coisa e a gente abdicou dos dons espirituais. Eu, na minha adolescência, eu falo isso com muita frequência quando prego, né, e quando estou ensinando na igreja que eu pastoreio, que era uma busca incessante. E a igreja ela precisa voltar para os fundamentos, né, e abraçar algo tão poderoso que está à nossa disposição e é de graça, é para todos. Ok, queridos? Nós encerramos essa live por aqui, esse vídeo. Você que vai assistir em algum momento aí, lembrando que quem está assistindo e quiser um presentinho, vai no link da bio, chama lá pelo WhatsApp que eu vou te mandar um e-book que vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar demais a sua vida. Gente, semana que vem eu vou trazer esse assunto de uma maneira mais aprofundada. Eu vou falar sobre os benefícios, se eu não me engano, os 7 benefícios da oração espiritual. Porque Paulo fala o seguinte: quem ora em línguas, leia 1 Coríntios 14 todo, tá? Quem ora em línguas, ora em espírito. E aí eu vou falar sobre 7 benefícios. Hoje eu falei só sobre o descanso, sobre o refrigério, né? Sobre a edificação. Vai perder até peso, gente, quem orar muito em línguas. Vai por mim. Vai ficar mais bonito, e vai mesmo. Pode ter certeza disso. Aleluia. Então semana que vem, nesse mesmo horário, a gente está de volta. Vou trazer um assunto muito relevante. Conto muito com a sua ajuda na divulgação, né? Me ajude a divulgar, ajude a subir a relevância do meu Insta. Com isso, né, com a sua ajuda, os algoritmos do Instagram eles vão passar a me ajudar, porque eles vão entender que o que eu entrego tem alguma relevância e é do interesse das pessoas. Então, muito obrigado, gente. Deus abençoe muito vocês. Com certeza esse foi um tempo investido. A live vai ficar salva, você vai poder compartilhar com quem você quiser, tá? Deus abençoe. Tchau, gente. Um ótimo fim de semana para quem está assistindo ao vivo.